Olá, começa agora o programa Consciência, uma produção de estudantes do curso de Audiovisual da UFRN, em parceria com o Departamento de Jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da USP. Eu me chamo Ricardo Costa e serei o intermediador em nossa conversa. Hoje, iremos bater um papo sobre a saúde mental do idoso e todas as dificuldades enfrentadas pelo grupo da terceira idade durante a pandemia. Segundo pesquisa do Núcleo de Atendimento Especializado ao Idoso do Instituto de Ação Social Enéas Toini, em Diadema, São Paulo, durante a crise da Covid, problemas como ansiedade, depressão causados pelo isolamento social, além do medo de pegar a doença, a dor do luto, entre outros agravantes, foram as maiores queixas dos idosos nesse período. Porém, esses problemas não são ocasionados exclusivamente pela pandemia do coronavírus. A saúde mental do idoso é um tema que preocupa quando se trata dos riscos de um idoso comprometido psicologicamente. E para nos ajudar a entender a real situação que pondera os riscos e as causas de problemas mentais em idosos, está conosco a psicóloga Camila Oliveira, pesquisadora da saúde mental do idoso e que atua no Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS, localizado em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda ao nosso programa Consciência, Camila Oliveira. Oi, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Eu agradeço o convite e vamos falar um pouco mais sobre isso. E para contribuir em nosso bate-papo, está conosco também o estudante do curso de Audiovisual da UFRN, Vitor Gabriel. Vitor, boa noite, meu camarada. Olá, gente. Camila. Bom, para começar a nossa conversa, pergunto a você, Camila. Que tipo de apoio psicológico é oferecido ao idoso que apresenta problemas mentais? Você consegue fazer um panorama ali entre o atendimento público e o atendimento privado, ou a rede que existe nesse sentido? Então, quando a gente fala em atendimento à pessoa idosa, né, e a rede de cuidado, é importante que a gente se refira a essa rede, que seja ela assistencial, seja uma rede de saúde. Obviamente, essas redes não devem trabalhar de maneira separada, mas quando a gente trata, né, mais didaticamente, de falar sobre essa rede de atendimento ao público idoso, a gente pode citar a rede assistencial, né, a rede que está no âmbito das secretarias de assistência social e também a rede de saúde, né, no âmbito das secretarias municipais de saúde. Em se tratando da rede assistencial de atendimento à pessoa idosa, há uma série de serviços, né, que estão disponíveis para atendimento e acolhimento dessa população. Quando eu falo, por exemplo, no lugar de uma pessoa que trabalha no centro de referência em assistência social, eu falo de um lugar que busca, né, minimizar os possíveis riscos e vulnerabilidades dessa pessoa idosa. E em falando de uma pessoa que está num serviço de saúde, eu poderia estar tratando de um atendimento que seja ambulatorial, um atendimento que seja hospitalar, né, em diversos níveis de atenção. E essa rede de saúde, a gente sabe que existe a rede de saúde pública, mas também existe uma rede de atendimento que é privado. Né? Na condição também de alguém que trabalha com atendimento psicoterapêutico, em geral, a gente faz um processo de acompanhamento, a gente conhece a história dessas pessoas, né? Fala um pouco sobre a vida dessas pessoas, sobre a história de vida dessas pessoas, mas é lamentável, né, que a rede de atendimento à população idosa ela ainda seja muito escassa, né? E a gente pode entender tudo isso partindo, inclusive, né, das filas enormes que
que perecem, né, as pessoas idosas para um atendimento, para um acompanhamento psicoterapêutico, principalmente na rede pública, né, porque as que têm uma condição melhor, elas procuram, né, psicoterapeutas da rede privada, psicoterapeutas que atuam de uma maneira autônoma. Certo, certo. Então, Camila, levando em consideração todo esse momento, né, que nós estamos enfrentando, momento pandêmico, perder um familiar para o coronavírus, né, a solidão provocada pelo isolamento social e até mesmo o medo da infecção pelo vírus, pode potencializar o aumento dos casos de depressão e ansiedade nos idosos? Veja, Vitor, algo que avisa desmistificar um pouco é que isolamento, solidão são sentimentos, né, das pessoas idosas. Né? Existe um estereótipo que todo idoso vive na solidão, que todo idoso vive isolado. Né? A gente precisa desmistificar isso, mas num cenário como esse que estamos vivendo, inclusive, uma correção. Isolamento e solidão é algo que qualquer pessoa pode sentir, tá? Então, num cenário de pandemia como esse que estamos vivenciando, a solidão e o isolamento acabam tornando-se fatores de risco, né, para as pessoas desenvolverem algum transtorno mental. Com a população idosa, isso não é diferente. Né? E aí, isso acontece, né, por uma série de fatores, inclusive a questão de que, no momento que eu preciso me isolar, no momento que eu preciso estar sozinha comigo mesmo, é um momento em que é uma situação, na verdade, em que a gente vai na contramão de tudo aquilo que a gente pede para o idoso ser estimulado, inclusive de que ele esteja mantendo relacionamentos sociais. Certo. Aproveitando o gancho, Camila, a gente vê aí o idoso, né, com o isolamento, às vezes esse idoso tem uma rede, ali uma família ao redor, mas que nem sempre é um ambiente salutar para ele, um ambiente saudável. Então, como é que a gente identifica um idoso que sofre algum tipo de violência psicológica e qual tipo de apoio é dado para ele quando se confirma essa agressão, essa violência? Então, a violência psicológica é um dos tipos de violência mais difíceis de ser diagnosticados, né? Quando a gente fala em violência, a violência ela possui diversas dimensões, né? Uma violência física, uma violência psicológica, uma violência patrimonial. Em se tratando, por exemplo, de uma violência física, é fácil detectar porque ela deixa marcas. Ela deixa marcas no corpo, por uma lesão que foi apresentada, que pode ser periciada, digamos assim. No caso da violência psicológica, o que foi ferido foi a nossa alma. Né? Então, é difícil provar, né, que a nossa alma está ferida, porque as marcas que essa violência deixa são marcas invisíveis, né, mas que, na verdade, é sentida por aquelas pessoas que sofreram. Né? Então, é muito importante que o idoso ele tenha uma rede de apoio ampla, que não seja apenas as pessoas com quem ele reside em casa, para que ele sinta o apoio necessário para fazer uma denúncia e para sair desse ciclo de violência. Bom, em relação a doenças mentais bastante comuns em idosos, o Alzheimer, em relação ao Alzheimer, quais as principais causas do Alzheimer e como identificar que um idoso está começando a apresentar sinais dessa doença? O Alzheimer, não existe uma causa comum, uma causa única. O que se sabe até agora é que o Alzheimer
ele possui uma dimensão multifatorial, ou seja, ele pode ser causado por uma série de questões, inclusive há estudos que já trazem, né, uma mudança fisiológica, né, decorrente desse processo, mas que eu não posso ser taxativa em dizer que o Alzheimer tem sua origem única e exclusivamente no âmbito fisiológico, né? O que é importante trazer nessa discussão é que alguns sinais e alguns sintomas, eles são muito importantes na sua detecção, no seu levantamento de hipóteses para que ele seja diagnosticado corretamente. E aí, o que eu venho trazer aqui é que algumas alterações comportamentais, elas são muito importantes para que isso seja identificado, e mais do que isso, que seja identificado de uma maneira precoce. E aí eu posso citar alguns tipos de alterações, né? Agressividade, irritabilidade. Começa a apresentar comportamentos que antes não apresentava, às vezes troca o dia pela noite, não quer tomar o medicamento, se ausenta, por exemplo, de um autocuidado. Então, esses são alguns comportamentos importantes de serem citados. Maravilha. A próxima pergunta que eu ia fazer era até nesse contexto, né, do comportamento social da pessoa na terceira idade, né, que o convívio social é fundamental. E algumas vezes a gente costuma até assustar quando o idoso muda o comportamento. De repente, aquele senhor que é viúvo passa aí numa festa, num forró, numa balada, vai num bar e a família usa lugares comuns até, né? Ih, tá doido, tá maluco. E eu aprendi, inclusive, que essa palavra é até um desrespeito, né? Até com pessoas que têm problemas bem mais graves, dessas patologias. Então, partindo desse princípio, né, da convivência social do idoso, a minha pergunta, Camila, é qual é o papel desses grupos ou clubes de idosos ou centros de vivência, de convivência, no bem-estar psicológico do idoso, da pessoa na terceira idade? Eu responderia essa pergunta até trazendo que a importância é, de fato, gerar um bem-estar biopsicossocial. Quando a gente fala no processo de envelhecimento, a gente fala de um processo que é gerador de perdas, certo? Então, são perdas a nível cognitivo, são limitações físicas, são restrições sociais também que acontecem nesse momento, por uma série de fatores. E aí, no momento em que eu sugiro que o idoso ele esteja em contato social, eu estou tentando minimizar esses efeitos e essas perdas, né? Minimizar as perdas, ou que essas perdas elas venham a acontecer porque são inevitáveis, mas que elas não venham causar tanto dano quanto a gente sabe que pode acontecer. Sim. Camila, falando agora em um assunto mais sensível, qual a relação entre as patologias mentais e o suicídio no grupo da terceira idade? Antes de mais nada, é importante a gente falar que quando eu falo em transtorno mental, certo? Eu estou lidando com diagnósticos que podem ser feitos a várias pessoas, não apenas a pessoa idosa. Tá? Quando eu falo em suicídio, né, existe um estereótipo que precisa ser quebrado. E quando a gente fala, ou ouve, na verdade, falar em suicídio, me parece, eu não sei se vocês têm essa sensação, que é algo direcionado apenas à população adolescente, à população jovem. E aí, algo que é muito importante a gente trazer aqui é que os idosos também se suicidam. Né? E diga-se de passagem que o suicídio na pessoa idosa tem aumentado ao longo do tempo. Né?
Um mito, inclusive, que precisa ser rompido a respeito de suicídio na pessoa idosa ou nas demais faixas etárias é de que só vai suicidar-se pessoas que têm transtorno mental. E não é exatamente assim. Então, para ser mais objetiva nesse sentido, as pessoas idosas, elas têm se suicidado, as causas, o que leva as pessoas a se suicidarem são inúmeras, e a gente precisa ter cuidado com isso, precisa falar mais sobre isso. Sim, aproveitando até essa questão, né, do atendimento à terceira idade, eu vou voltar um pouco no assunto que a gente falou lá no início, que era sobre a rede pública, né, o atendimento da rede pública. E aí eu gostaria de saber, Camila, eu quero saber como o Sistema Único de Saúde trata essa questão relacionada às doenças mentais no idoso, né? A rede do SUS, qual a importância que tem a rede do SUS nesse aspecto? É de extrema importância, né? Assim como a gente sabe que as pessoas necessitam da atenção básica, que necessitam de uma atenção secundária, terciária, enfim, os idosos também vão precisar desse conjunto de ações, de estratégias, e aí o SUS é de extrema importância no sentido que vem, né, proporcionando às pessoas idosas a terem acesso, né, a serviços de saúde mental. Eu confesso que ainda tem muito que caminhar, porque como a gente estava falando em outro momento, as filas são enormes, né? Existe lista de espera para que as pessoas e a pessoa idosa, nesse sentido, consigam um acompanhamento psicoterápico, consigam uma consulta com psiquiatra, e que assim seja feito, porque o que se sabe até então, inclusive, é que muitas pessoas vai ao posto, pegar, apenas renovar lá a receita, e isso não é certo. É quase uma ação muito mais do medicamento do que o atendimento em si, né? Exatamente. E o acompanhamento, ele é muito importante, porque esse acompanhamento vai me dizer se eu estou em remissão de alguns sintomas, se o medicamento realmente está fazendo efeito, se ele não está gerando efeito colateral, se o medicamento está permitindo que eu consiga viver com qualidade de vida na medida do que é possível. Então, esse atendimento, esse acompanhamento para as pessoas que fazem uso de medicamento, ele é muito importante, né? E nesse sentido do que você vem trazendo, é necessário também que sejam ampliados os atendimentos psicoterápicos, acompanhamentos psicoterápicos às pessoas idosas. Sim, maravilha. Vitor? Idosos em situação de baixa renda, eles têm uma maior probabilidade de desenvolver doenças mentais? Existe alguma relação racial nisso tudo? Então, Vitor, veja, partindo da premissa de como a gente entende o que é saúde hoje, eu diria que sim, tá certo? Porque ter saúde mental, né, não está relacionada apenas a uma questão genética, não está relacionada apenas a como eu me comporto diante da vida, a minha personalidade, aos meus traços, às minhas características, né? Você imagina uma pessoa, né, num contexto como esse que você está trazendo, e que eu diria, acrescentaria isso, que não tem muitas oportunidades, mas que precisa de dinheiro, precisa do mínimo para sobreviver hoje, emocionalmente, né? Como que essa pessoa não se sente? Tentando construir um projeto de vida que inclua filhos, que inclua, enfim, uma série de questões, uma série de fatores, na verdade, e se vê diante de uma condição de impotência. Porque como é que eu vou planejar ter um filho hoje se eu não sei
se ele vai ter uma boa educação, se ele vai conseguir ter acesso à saúde, se eu vou conseguir minimamente ter alimentos, né, que é uma condição básica. Camila, aproveitando essa questão do atendimento na rede básica, a gente sabe muitas das vezes que há uma diferença entre homens e mulheres na busca pelo atendimento, né? Tem essa relutância, às vezes, a gente costuma dizer que os homens não se cuidam muito e coisa nesse sentido. Nessa questão do atendimento psicológico, existe alguma diferença na predisposição às doenças psicológicas? E aproveitando, estatisticamente, quem procura mais apoio psicológico? É o homem ou a mulher? Como você vê essa demanda, por exemplo? Até por na verdade, não é algo simples falar sobre isso, porque existem muitas variáveis, né? Se a gente para pensar de por que as mulheres buscam mais os serviços do que os homens, a gente pode citar aí, porque as unidades são fechadas, os homens já chegam tarde em casa. Se a gente também para pensar numa outra variável, que é demográfica, né? O fato de existirem mais mulheres do que homens, a gente também, né, poderia estar incorrendo em algum erro. Se a gente para pensar em inúmeras outras variáveis, poderíamos estar falando de um dado talvez enviesado sobre isso. Mas o que a gente tem hoje é que, sim, as mulheres elas buscam mais os serviços de assistência, de acompanhamento psicoterapêutico, né? Existem dados, inclusive, que apontam para o fato de que as mulheres elas sofrem mais com transtornos mentais, de uma maneira geral, entenda o que eu quero dizer, sim, mas talvez a gente precise de muita cautela, sabe? Pensando em todas essas variáveis, né? De acesso ao serviço de saúde, enfim, uma série de outras questões. Sim, não é tão simples como uma competição meninos e meninas, né? Depende. Exatamente. De questões. Interessante você falar sobre a questão demográfica e também a questão do horário, seja trabalho. E fique claro, tá, gente? Não é que mulheres não trabalhem, não é isso. Sim, sim. A gente tem essa demanda, às vezes, do homem terceirizar a responsabilidade dele buscar um atendimento, e Camila acabou dando um exemplo do horário de trabalho, mas tem outros também que a gente sabe que acaba desviando um pouco. E aí, para a gente encerrar, Camila, eu quero que você ajudasse a gente o seguinte: ao identificar sinais preocupantes de que um idoso precisa de ajuda psicológica, como e onde achar ajuda? Quais são os serviços que você recomenda ou onde ele pode buscar ajuda em geral? Então, tem muitos serviços, né, na comunidade em geral, tem muitos serviços que são porta aberta, né? E um bom profissional, ele sempre vai entender, ele sempre vai saber que está na hora de fazer um encaminhamento. Então, assim, se na comunidade tem um CRAS e eu tenho um vínculo com aquele profissional, porque ele faz o meu acompanhamento, é cabível que esse profissional ele faça um encaminhamento para a unidade de saúde, né? E aí, a depender do município, vai existir seu fluxo. Sim. Mas cabe a qualquer profissional da rede, eu digo rede assistencial, rede em saúde, fazer os devidos encaminhamentos, lógico que sendo avaliada, por exemplo, a intensidade, a frequência e a duração dos sinais e sintomas que são apresentados pela população idosa. Então, Camila, para finalizar minha participação no episódio de hoje, se apegar à espiritualidade e à fé nesses momentos que o idoso vem enfrentando, vem passando por algumas dificuldades psicologicamente, pode ajudar nesses casos? Sim, tanto a espiritualidade quanto a religiosidade. Quando a gente passa por situações difíceis da nossa vida, eu digo a gente, porque isso também é importante para mim, que não sou idosa, é que nós precisamos
buscar o que a gente chama de recursos de enfrentamento. Né? Então, ao longo da sua vida, provavelmente, da nossa vida, provavelmente vivenciamos alguns problemas, algumas situações difíceis e a gente precisou de algum mecanismo, de algum recurso para superar isso, né? E a fé e a religiosidade, nesse sentido, elas podem ser consideradas o que a gente chama de recurso de enfrentamento ou estratégia de enfrentamento, que seria uma série de esforços cognitivos, mas também comportamentais, para que a gente possa superar determinada situação da nossa vida. Sim, maravilha. Para fechar o programa, Camila, responde aqui para a gente no Consciência. O que te fez enveredar pela área da saúde do idoso? Como foi essa especialização? Assim, conta um pouco da sua história nessa trajetória voltada para a saúde do idoso. Olha, eu diria que é uma trajetória que, apesar de 7 anos, mas foi muito longa, né? No sentido de por onde eu passei, do que eu percorri. Mas, ao longo de todo esse tempo, embora nem sempre eu tenha trabalhado com o público idoso, mas o meu desejo, o meu propósito sempre foi esse, né? Ou seja, desde a faculdade, desde no segundo ano da minha faculdade, eu sabia exatamente com que público que eu queria trabalhar. E aí tem as questões pessoais, tem questões de identificação mesmo com o tema, com o que a gente se sente confortável. E esse lugar, né, de falar, de lidar, de estar com pessoas idosas, é um lugar que eu me sinto muito confortável, é um lugar que eu consigo falar sobre, né? Então, dentre diversas questões, né, pessoais, questões de, como é que eu posso dizer, questões de aptidão mesmo e de identificação, o público da pessoa idosa é o que eu mais me identifico para trabalhar. É como se, quando a gente para e pensa no público da pessoa idosa, para muitas pessoas, o idoso é aquele que vai morrer brevemente, né? E a psicologia, ela é uma área que está sempre buscando a reconstrução, né? O novo, diríamos assim. E eu acho que nada mais importante do que reconstruir esse pensamento que atingir, após chegar à idade idosa, eu vou morrer. Não, mas o que existe entre entre o momento que eu ainda estou vivendo, entre o momento antes de eu morrer, entende? Então, pensar, inclusive, nessa perspectiva me faz lembrar que algo que é muito simples, mas que a gente nem pensa, né? Porque a gente está tão habituado a pensar em processos da nossa vida, baseado em faixas etárias, que a gente esquece, inclusive, que nós estamos envelhecendo, né? Eu não tenho 60 anos, mas um recém-nascido que acaba de nascer nesse minuto já está em processo de envelhecimento. Então, trabalhar com o envelhecimento e com esse público, né, que chega aos 60 a 65 anos, é pensar em formas de reconstrução, é pensar em formas de adaptação, é pensar em projetos de vida, sim, em novos projetos, em como viver apesar de tudo, né? Apesar do que eu já vivi, apesar do tempo que eu ainda tenho, inclusive. Sim. Então, é muito nesse sentido. Bacana, muito, muito legal essa história, muito legal. O Consciência de hoje, ele chega ao fim. Eu agradeço imensamente a participação da nossa entrevistada, Camila Oliveira. Camila, muito obrigado pela sua participação aqui nesse 6º episódio do Consciência. Eu que agradeço, gente, muito obrigada. Fico à disposição também, se alguém quiser entrar em contato, né, na oportunidade que tiver, o pessoal também pode estar disponibilizando meus contatos, tá bem? Fala aí, pode falar o seu contato, o arroba no Instagram, o telefone, fica à vontade. Vamos lá, o telefone, né, é 084
99629-4693. E o Instagram, @Camila, com K e 2 L's, Oliveira, _PC. Lá vocês também conseguem acesso ao meu contato telefone, tá Então, se bem? precisarem de atendimento, pode procurar aí a Camila, tem o telefone, o Instagram, mas é para atendimento, por favor. Começando também aí. E também agradeço ao meu colega Vitor Gabriel, estudante de audiovisual da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por essa colaboração nesse episódio. Vitor, muito obrigado, meu camarada. Eu que agradeço por esse bate-papo, por ter conhecido a psicóloga. Até a próxima, uma próxima oportunidade. Pois é. E o último programa Consciência da temporada de 2021 vai chegando ao fim. Eu agradeço imensamente a toda a equipe desse projeto, professores, produtores, diretores, roteiristas, quem participou na apresentação, na elaboração das nossas redes sociais, nossos posts, stories e WhatsApp e noites aí revisando o roteiro e criando o roteiro. O Vitor é um dos nossos roteiristas, inclusive. Paula Francinetti, Isa Karen, o Gustavo na nossa técnica, a professora Valquíria Nip na direção, Pedro Lúcio na nossa produção também, na direção, na assistência de direção. Agradeço a Bia Menezes, a Elaine Gadelha também, uma das nossas entrevistadas, que é muito importante também nesse projeto. E a você que está fazendo a audiência desse programa. Esperamos no ano que vem apresentar novos projetos, com uma nova modelagem, uma nova roupagem, e mais do que nunca, estejam seguros nessa pandemia, acreditem na vacina, acreditem nos reforços e nos programas de distanciamento social também. E você que estiver em casa, acompanhe nossos outros programas, o endereço está aqui, siga o nosso canal no YouTube, siga no Instagram. Os detalhes desse programa, as informações, assim como os nossos outros programas, estarão aqui na descrição desse vídeo do YouTube, tá certo? Espero ver vocês em breve, não só aqui pela internet, mas também em breve, pessoalmente. Um abraço, tchau, tchau. Valeu!